de pandemia, mas parece que o culto agora à noite foi mais espontâneo, não é? Dentro de uma perspectiva de normalidade, e deve ser assim. A gente tem que enfrentar esse negócio, confiando na providência de Deus, na soberania de Deus, compreendendo que Ele é médico acima de todos os médicos, que Ele é Senhor acima de todos os senhores, que Ele tem o controle de cada detalhe da minha vida e da sua vida, e não há por que temer. A gente tem que ter os cuidados necessários, atender os protocolos, distanciamento, isolamento, asepsia. Aqui no caso, para ingresso no templo, a utilização do termômetro para saber como é que está a nossa temperatura, mas não se acovardar diante da pandemia, porque nós somos um povo do céu, e aqui na terra a gente vai ter que enfrentar dificuldades e lutas. É estranho vê-los todos de máscara, mas ao mesmo tempo é prazeroso saber que está todo mundo atendendo aquilo que a ciência ordena, manda, e a gente faz assim, confiando em Deus, não é? Não há o que temer, nós não devemos estar dentro de casa trancafiados, com medo da morte. Antes, nós precisamos enfrentá-la com responsabilidade, crendo no nosso Deus, que é Pai, que é amigo, que é companheiro, que tem provisão para todas as nossas necessidades. Eu volto a dizer que ninguém vai morrer de Covid. Você vai morrer porque vai chegar o seu dia, seja de Covid ou de qualquer outra coisa. Quando chega a hora, a gente vai ter que partir. Você não vai ficar nem um segundo a mais aqui, nem um segundo será retirado dos créditos que eu e você temos para passar aqui nessa peregrinação. Então é bom ver essa espontaneidade, o louvor que sai do coração para bendizer a Deus, porque Ele é digno de honras, de glórias, de louvor. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 3, versos do 1 ao 14, texto para nossa instrução e reflexão nessa noite. Lucas, capítulo 3, versos do 1 até o 14, você que está aí na sua casa, tome a sua Bíblia, você que nos acompanha, nos ouve através das ondas da rádio 98 FM, você que está aí na zona rural, nos acompanhando e celebrando junto conosco ao Cristo que venceu. Pegue a sua Bíblia aí, abra em Lucas, capítulo 3, versos do 1 ao 14, veja o que diz a Santa Escritura, o bendito livro do Senhor. Acompanhe e mantenha depois a sua Bíblia aberta para uma oração e exposição dessa porção da Palavra de Deus. Lucas 3, do 1 ao 14, diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois,
que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Vamos orar mais uma vez. Meu Senhor, prepara-nos o coração, como lavrador que prepara de forma meticulosa a terra para lançar a sua semente. Nós também te suplicamos que o nosso coração seja como uma boa terra, a fim de que a semente santa, a palavra lida, o evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontre guarida no coração da igreja. Que o Senhor aperfeiçoe o nosso caráter e santidade, e nos faça viver de acordo com o padrão daquilo que conhecemos como verdade inerrante e autoritativa da Tua palavra. Nós também te suplicamos, meu Senhor, que prepares o coração de todos aqueles que nos ouvem através das ondas da rádio, e também deste aplicativo da Igreja Presbiteriana de Campo Formoso, e que permanecem sem uma aliança contigo. Que o Senhor disponha-lhes o coração, a fim de que creiam na verdade do Evangelho. Concede-lhes, meu Senhor, a graça do arrependimento profundo de pecados, para que busquem refúgio no sacrifício único, perfeito e suficiente do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, por quem oramos. Amém. Meus irmãos, o estilo, modelo de vida e a mensagem dos pregadores do passado, via de regra, separa-se por um abismo dos pastores dos nossos dias. O estilo, modinha, que atende às expectativas e exigências das grifes da moda, cujos preços de vestuário e de calçados são afrontas à razão humana, nada, absolutamente nada, tem a ver com aqueles que viveram no primeiro século da nossa era. Modelo de vida estribado na ostentação, na arrogância, no conforto e segurança tão comuns a muitos pastores brasileiros, são denúncias, podemos dizer, severas, e demandam contra eles, quando avaliadas e comparadas ao modelo simples daqueles que viveram no primeiro século. Meus queridos, a mensagem de um evangelho híbrido e açucarado é também uma clara exposição patética, podemos dizer superficial, subjetiva e declaradamente contrária à forma dura, rígida e direta que os homens como João Batista anunciaram o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos e que é objeto da exposição desta mensagem está dividido em 3 sessões e trata sobre a vida e sobre o ministério de João Batista. Debruçados sobre a passagem, vocês podem perceber que nos versos 1 e 2 nós temos o período e contexto sociopolítico de sua vida e ofício. Versos do 3 até o 7 nós temos como, onde e qual a mensagem pregada por João Batista, e por fim, versos do 8 ao 14, nós temos efeitos esperados pela conversão na vida familiar, social e profissional daqueles que tornaram-se discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba comigo que os versos 1 e 2
Lucas, que é o autor do texto, toma as informações do ministério público de João Batista e registra o período e o contexto sociopolítico da sua vida e do seu ministério. Há detalhes aqui que nos interessam, sobretudo porque eles fazem parte da forma pela qual João pregou o Evangelho, e Lucas endereça esse livro a pessoas que estavam interessadas também no contexto histórico no qual João desenvolveu o seu ofício. Versos 1 e 2 de Lucas, capítulo de número 3, o texto diz que no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, diz a Escritura, filho de Zacarias, e ele estava no deserto. Meus queridos, nós precisamos nos apropriar dos detalhes dessas informações aqui, porque elas têm relação com as aplicações que faremos à proporção do desenvolvimento desta mensagem. Perceba que nesta primeira sessão há clareza, bem como a perícia de um médico que era também um historiador. Lucas revela aqui em detalhes o contexto sociopolítico no qual João viveu nos dias do seu ministério. Eu quero tentar resumir os versos 1 e 2 desta passagem para que compreendamos melhor o que é que Lucas queria comunicar. Meus queridos, o período correspondente aqui do ministério de João Batista é entre 27 e 29 da nossa era. Precisamos saber que Pôncio Pilatos foi o 5º governador da Judéia, e ele serviu entre 26 e 36 desse período chamado o período cristão. Devemos compreender também que um tetrarca era uma espécie de governador sem muita visibilidade ou importância política. Nesse caso específico, sem muito poder político e econômico, e são mencionados nessa lista Herodes, seu irmão Filipe e Lisânias, que viveram no período do exercício do ministério de João Batista. O texto ainda define que o sumo sacerdote que atuou neste período era Caifás. Meus irmãos, nós sabemos pelo sistema de culto no Antigo Testamento que a lei de Deus estabeleceu o exercício da atividade sumo sacerdotal apenas para um sacerdote. E a declaração de 2 nomes aqui leva em consideração uma questão que podemos definir como eminentemente política. Os judeus estavam sob o poder político de Roma. Os romanos, então, destituíram a Anás e nomearam a Caifás como sumo sacerdote. Contudo, como os judeus, eles tinham conhecimento do sistema de culto veterotestamentário, e eles tinham uma relação de submissão aos seus códigos religiosos. Eles consideravam aquele que foi estabelecido pela lei, a saber, Anás. Contudo, Lucas, que é médico, que é historiador, de posse dessas informações, ele exerce a sua função como um bom historiador, como um perito em história, para descrever o contexto sociopolítico e econômico no qual João estava inserido. Meus queridos, dentre os objetivos de Lucas nesta narrativa descritiva, nós devemos pensar que ele queria situar historicamente os seus leitores que conheciam aqui cada um daqueles personagens aqui mencionados. Portanto, nós já sabemos que o período do ministério de João Batista foi entre 27 e 29. Portanto, nós já sabemos que Pôncio Pilatos governou entre 26 e 36.
Portanto, nós já sabemos que um tetrarca era uma espécie de governador sem muita importância, e o sumo sacerdote reconhecido pelos judeus era de fato Anás. Meus irmãos, a partir dessas informações, Lucas passa a se ocupar com o local onde João Batista desenvolveu o seu ministério, com o conteúdo da mensagem tão rígida, tão dura, e com a finalidade pela qual ele estava anunciando as boas novas da salvação. Isso vai ficar mais claro a partir do desenvolvimento dessa passagem. Lucas capítulo 3, agora a partir do versículo 3 e até o versículo 7, nós vamos compreender como, onde, qual a mensagem pregada por João Batista, e perceberemos o quanto o seu ministério, o quanto a proclamação do evangelho foi diferente desse híbrido evangelho pregado nesses dias. Veja então Lucas 3, a partir do 3 e até o versículo de número 7, a palavra de Deus nos diz assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Meus queridos, inicialmente é necessário destacar a vibração e o conteúdo da mensagem de João. Não era uma mensagem pregada sem modulação. Me parece que a proporção que João pregava era como se estivesse trovejando naquele lugar. Me parece que a proporção que ele anunciava as boas novas da salvação, as pessoas se impressionavam não apenas com o conteúdo da mensagem, mas a forma vibrante, animada e comprometida pela qual ele apresentava as boas novas do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós percebemos isso, pois Lucas utiliza a palavra querisso, traduzida por pregar no nosso idioma, cujo sentido é de proclamar como um arauto, com uma sugestão de gravidade e de autoridade. Meus queridos, Lucas sabia, não apenas por ouvir falar, mas pela sua própria experiência, a autenticidade e a importância do ministério de João Batista como precursor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que a pregação nos lábios daquele homem não era um monólogo, mas era o trovejar da palavra de Deus, a fim de que os pecadores se arrependessem dos seus pecados. Meus queridos, pregar ou anunciar não é algo, é algo vívido, e não deve ser algo estéril. Deve ser algo em tempo, não fora de moda. Pregar é de fato a proclamação sincera das novas dadas por Deus. Pregar, meus irmãos, não é a especulação abstrata de pontos de vistas extraídos da reflexão humana. João está pregando a partir de uma experiência de novo nascimento. João está pregando a partir de uma relação de aliança que o Senhor estabeleceu com ele, e por essa experiência e por esse contato e pela consciência da sua vocação, ele está como os trovões que estão trazendo horror à vida das pessoas. E esse horror e esse terror que ocupa o coração daquelas pessoas não está associado apenas à forma, mas sobretudo ao conteúdo da mensagem de João Batista. Ele está pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. É isso que Lucas registra aqui no capítulo 3 do seu Evangelho. Meus irmãos,
a palavra utilizada para arrependimento aqui no registro de Lucas, no Evangelho, aqui no capítulo 3, é metanoia, que indica uma mudança de mentalidade. Metanoia ou metamorfose indica também uma mudança de cosmovisão, que inclui inclusive os projetos de vida que aqueles que estavam aceitando a mensagem deveria ressignificar. Meus queridos, a mensagem e apelo de João Batista exigia o abandono da antiga forma de viver. A mensagem e apelo de João Batista era de fato uma mensagem que chamava a atenção das pessoas acerca da necessidade de um genuíno arrependimento de pecados e a produção de frutos que justificasse os conceitos e os discursos daqueles que aderiam à proposta de uma vida nova gerada pelo Espírito de Cristo. Nós olhamos para a passagem e vamos perceber que esta de fato é a lógica neotestamentária. O apóstolo Paulo, em carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 17 e até o 32, também faz um apelo àqueles irmãos que viviam na Ásia Menor, a fim de que abandonassem o estilo de vida antigo, a fim de que mortificassem o velho homem, a fim de que deixassem para trás aquela forma medíocre que viviam e que a partir daquele momento que de fato haviam confessado a Cristo como Salvador, justificassem o discurso e adesão ao povo da aliança através de uma vida nova e vibrante que promovesse a glória de Jesus. Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do 17 e até o 32, atente para essa leitura, veja o que ele diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância de que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Veja, pois a narrativa continua: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então o apóstolo diz: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então o apóstolo ainda diz: longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Meus queridos, o apelo de João Batista é o apelo à renovação da mente.
O apelo de João Batista é o apelo à mortificação da velha natureza, do velho homem, aquelas coisas que não pertencem mais a um cristão e que devem ser deixadas para trás. Todo o registro de Paulo escrevendo aos Efésios fortalece esse discurso que troveja aos ouvidos daquelas pessoas que ouviam a mensagem e que eram conclamadas a se arrependerem dos seus pecados. Meus irmãos, há 3 aspectos importantes aqui no discurso de João Batista e nós queremos elencá-los. Primeiro, uma pessoa deve já ter experimentado de uma genuína conversão antes de ser batizado. João não estava incluindo ninguém na igreja sem a consciência de que aquelas pessoas de fato estavam profundamente arrependidas. Não há uma facilitação para encher o arraial, não há de fato nenhuma metodologia humana para fazer com que as pessoas se achegassem à igreja. Antes, a mensagem de João conclamava uma nova vida e a mortificação do velho homem. Por isso, nós precisamos de entender que uma pessoa, ela devia já ter experimentado uma genuína conversão antes do batismo, e é isso que nós fazemos aqui na classe de catecúmenos. Os matriculados permanecem durante todo um ano, e depois de permanecerem, são ouvidos pelo conselho da igreja, sobretudo e especialmente acerca da sua experiência de conversão, de novo nascimento, de vida com Deus, de arrependimento de pecados. E João não estava incluindo ninguém na comunidade do pacto sem a consciência de que aquelas pessoas haviam experimentado de Cristo. Mas é importante então, meus queridos, compreendermos que há uma segunda lição aqui acerca de João. Esta pessoa que ingressava na comunidade pactual precisava revelar um genuíno, um profundo, um verdadeiro esforço em romper com a vida pregressa. Não se admitia no primeiro século que alguém permanecesse vinculado a Cristo e permanecesse naquele estilo de vida medíocre que tinham antes da conversão. Meus queridos, mesmo porque aqueles que aderiam à fé na pessoa de Jesus eram hostilizados e perseguidos não somente pelo império, mas sobretudo pelos religiosos judeus. Por isso, nós precisamos de pensar que havia uma mensagem de rompimento com a vida pregressa, com aquele modelo, com aquelas companhias, com aquelas coisas que de alguma forma traziam uma ofensa à santidade e ao caráter de Deus. Mas há um terceiro aspecto aqui, que também é verdadeiro, que era através do batismo, e a verdadeira conversão era estimulada, já que o batismo ele oferece o acesso à ceia do Senhor, que é um meio de graça e de aperfeiçoamento do caráter cristão. Então há esses 3 elementos no bojo do ingresso na comunidade pactual. João está trovejando, pregando a Escritura, conclamando as pessoas a que deixassem a velha vida, a que mortificassem o homem e que tivessem uma renovação da sua própria mente e que vivessem segundo Deus. Lucas ainda afirma que a mensagem pregada por João é segundo está escrito no livro do profeta Isaías. Lucas capítulo 3, verso 4, ele está citando Isaías capítulo 40, verso do 3 ao 5, quando diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Meus queridos, após a citação do profeta Isaías, Lucas volta ao discurso bastante radical de João Batista.
Lucas capítulo 3, verso 7, nós temos a essência da mensagem pregada por João, que colide de forma frontal com o híbrido evangelho pregado nos nossos dias. Verso 7 de Lucas 3 diz: dizia ele, pois, às multidões que saíram para serem batizadas: raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Meus queridos, o texto segue e na sua conclusão nós encontramos João discorrendo acerca daquilo que deveria esperar deles, daqueles que estavam aderindo àquela proposta de uma vida nova a partir do novo nascimento. E você pode ver isso agora a partir do versículo 8 até o versículo 14. Verso 8, o registro textual de Lucas capítulo 3 diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Meus irmãos, é perceptível aqui que o público-alvo de João Batista é um público composto de judeus religiosos. Ele está consciente disso e os acusa da religiosidade a partir do discurso de que tinham como pai Abraão. É importante compreender o contexto do registro dessa passagem, já que João está acusando aquelas pessoas que estavam na sua audiência, ouvindo a proclamação do Evangelho, de estarem vinculadas a Abraão apenas por consanguinidade. Eles eram vaidosos, porque tinham na ascendência a figura de Abraão, estavam confiados apenas nisto. Meus queridos, não é diferente dos nossos dias. Muitas pessoas se gabam, ostentam o discurso de serem terceira, quarta ou quinta geração de evangélicos, que tem na ascendência pastores, presbíteros, diáconos, líderes de sociedades, e por causa disso acha que estão bem na igreja. João está advertindo aquele grupo de religiosos que produzissem frutos de arrependimento, e que esse vínculo não fosse apenas um vínculo consanguíneo e parental, mas um vínculo do novo nascimento que extrapolava o aspecto horizontal e entrava aos portais da eternidade no vínculo com nosso Senhor Jesus Cristo. É exatamente isso que ele faz. E a partir do verso 8, agora ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão. Veja, a situação é de fato de uma acusação que João está fazendo àquelas pessoas, e de fato, meus queridos, o texto vai nos mostrar que ele vai seguir apresentando em um apelo a fim de despertá-los acerca da necessidade da produção de frutos que justificasse o discurso. É isso, objetivamente isso, que nós vamos ver no versículo 9. O texto diz: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Meus irmãos, quando dissemos no início que de fato a mensagem de João colide frontalmente com a mensagem do híbrido evangelho, ou do evangelho água com açúcar pregado nesses dias, nós estamos baseados nesse discurso, que é um discurso duro de ouvir. Primeiro, ele os chama de raças de víbora. Segundo, ele diz que há um machado que está posto à raiz, e ele diz que toda árvore, pois que não produz bom fruto, deve ser cortada e em seguida lançada no fogo. Meus irmãos, há dois aspectos aqui nesta declaração que nos compete compreender. O primeiro é que o machado está posto à raiz das árvores, aponta para a compreensão de que há de fato um momento em que aquelas árvores infrutíferas seriam retiradas do bosque. Ele está falando de pessoas, e há certamente no coração
de João, a compreensão das penas eternas e daquilo que aquelas pessoas poderiam viver eternamente, tendo conhecimento religioso que se limita apenas ao aspecto intelectual. Mas há outro aspecto aqui, que sendo retiradas, para nada mais serviriam, senão para serem queimadas. E a verdade é que João está chamando a atenção dos seus ouvintes acerca de que a hora para se arrepender era naquele momento. Meus queridos, a proporção que nós ouvimos as declarações de Deus, a proporção que nós ouvimos a oferta da salvação, a proporção que nós ouvimos pregar a mensagem de arrependimento, a proporção que nós olhamos para o nosso interior e percebemos que há situações e conceitos e valores que precisam ser mudados, nós precisamos de fazer isso agora e jamais deixar para amanhã. Esta é uma mensagem urgente. João está consciente de que aquele vínculo era apenas um vínculo consanguíneo, então ele chama a atenção daqueles irmãos a fim de que se arrependessem e confessassem a Cristo como Salvador. É isso que o apóstolo Paulo faz, falando da urgência da mensagem, de que os seus ouvintes atendessem aos reclames da Escritura. Em Romanos capítulo 10, versos do 8 até o 11, a Escritura diz assim: porque se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Meus queridos irmãos e amigos, eu já vi um temor no coração de João. Ele sabe quem são aqueles religiosos, ele tem consciência que havia um vínculo consanguíneo e uma interrupção de um vínculo espiritual. Essa mensagem tão dura de uma árvore que será cortada e queimada deveria ser atendida. Aquelas pessoas deveriam produzir frutos de arrependimento que pudessem justificar essa vinculação, essa declaração conceitual de que tinha um pertencimento a Abraão, que é o pai da fé. E então João os instiga a que de fato se arrependessem e que crescem na pessoa de Jesus Cristo, a que ele estava anunciando como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o texto segue, Lucas capítulo 3, agora a partir do versículo 10, e nós vamos perceber que após o apelo, segue então as exigências de um novo estilo de vida, segue então as exigências da adesão a uma nova cosmovisão, segue então as exigências da necessidade do rompimento definitivo com o passado vivido no pecado. Percebo isso porque ele vai apresentar respostas a uma série de classes de pessoas. A partir do 10 até o 14 diz: então as multidões o interrogavam dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Meus queridos, no verso 11, nós encontramos aqui uma declaração explícita contra a cultura da acumulação e a necessidade
de uma adesão a uma forma mais minimalista de vida. Nós falamos um pouco no culto matutino sobre os perigos da acumulação, da ostentação e do consumismo. E me parece que João Batista é o modelo daquilo que nós pensamos sobre o minimalismo. Meus queridos, a palavra minimalismo tem ganhado notoriedade e assento no vocabulário de muitas pessoas nos últimos anos. Inicialmente, o termo referia-se apenas a manifestações artísticas e culturais que ocorrem em distintos momentos e lugares lá no século XX. A ideia inicial baseava-se em utilizar o mínimo de elementos estruturais como forma de expressão da arte e da própria comunicação. Contudo, meus irmãos, com o tempo, essa ideia foi incorporada também a outras áreas da vida humana e culminou na transformação de um estilo de vida que muitos têm aderido. Meus irmãos, o estilo minimalista baseia-se em diminuir drasticamente os níveis de consumo, adquirindo apenas os objetos necessários para uma vida plena. O minimalismo pode ser definido como a atitude de simplificar a vida, eliminando os excessos e preservando apenas o essencial. É o que nós encontramos nesse estilo de vida de João. Se nós procurarmos no próprio texto da Escritura, nós vamos perceber que de fato este é o primeiro apelo de João. Ele está apelando aos seus ouvintes que parassem de acumular. Ele está apelando aos seus ouvintes que tivessem uma vida mais modesta, mais equilibrada, que não tivessem com tantas ostentações. E vocês percebem comigo e que de fato é esse o apelo. Meus irmãos, de fato João é o modelo do minimalismo. Mateus, no capítulo 3, versos do 1 até o 4, define o estilo de vida e a forma simples como João vivia, que representa na essência o que de fato significa o cristianismo. Mateus 3, verso 1 diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque esse é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Obviamente que eu não quero esse estilo de vida para você. Que já pensou você com esse couro, com esse estilo de alimentação? Certamente você vai ser advertido. O apelo é para uma vida com menos consumo. O apelo é para uma vida com menos ostentação. O apelo é para uma vida com menos consumismo. O apelo é a racionalidade para fugir desse sistema que nos oprime e que nos faz consumir a todo tempo, com o discurso de que quanto mais você consome, mais você se torna feliz, e nós sabemos que isso não é verdade. Então esse é o primeiro discurso de João, mas há contudo um segundo apelo de João. Ele diz: sejam justos nos seus negócios, versos 12 e 13, foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe, vejam, eles vão para o batismo, chega lá e perguntam, o que é que a gente tem que fazer? Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Meus queridos, a Bíblia condena o suborno. Meus irmãos, a Bíblia condena a balança enganosa. Meus irmãos, a Bíblia condena a usurpação do direito do Estado. Meus irmãos, a Bíblia condena a usurpação do direito do empregado e do trabalhador.
João está visionando uma sociedade que tenha equidade. E esse é o modelo cristão de ser. É uma sociedade onde todos têm direitos e deveres, onde não há exploradores e explorados. Então as pessoas estavam atendendo a mensagem de João, mas queriam saber, antes de receber o batismo, o que é que elas deveriam fazer. E a mensagem é dura. Ele diz: não cobreis mais do que o estipulado. Mas há um terceiro aspecto aqui, e último apelo de João. Ele diz: sejam justos nos seus negócios, não maltratem ninguém, cuidando com os processos fraudulentos. Ele chama a atenção, verso 14, dizendo: também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Meus queridos irmãos, de fato, há um choque de cosmovisão entre aquilo que João viveu e pregou no primeiro século e aquilo que nós temos ouvido nesses dias. Será que não é perceptível, quando nos debruçamos sobre as Escrituras, o quanto estamos separados da visão que se teve do cristianismo no primeiro século? Será que nós não podemos perceber o quanto precisamos de regressar, de retornar aos antigos valores ensinados pelos reformadores, pelos pais apostólicos, pelos profetas e pelos apóstolos? João está proclamando a verdade e ele está chamando a atenção das pessoas a fim de que se arrependessem, para que pudessem ingressar na comunidade pactual. Meus queridos, nós iniciamos a exposição desta mensagem, afirmando que o estilo, que o modelo de vida e a mensagem dos pregadores do passado, via de regra, está separada por um abismo de nós. E eu quero concluir destacando alguns ensinos preciosos sobre tudo quanto nós ouvimos aqui nessa noite, nessa exposição de Lucas capítulo 3, versos do 1 ao 14. E a primeira lição que nós podemos retirar desta passagem é que nós devemos desconfiar do excesso de modernidade, do estilo cujo desejo é a inclusão em detrimento da transformação exigida nas Escrituras. Não se impressionem com templos muito cheios. Há uma mensagem pregada por muitas igrejas que não é a mensagem do Evangelho, que não apela para o arrependimento dos pecados, que não apela para uma nova cosmovisão, um novo estilo de vida. Esta de fato é a primeira lição. João pregou a mensagem do arrependimento, a sua mensagem era metamorfose, mudança em todas as áreas da vida. Meus irmãos, nós precisamos de compreender que para ser um autêntico cristão, é necessário sim ter aquela velha opinião formada e bem solidificada sobre tudo. Esta deveria ser a nossa visão, esse deveria ser o nosso conceito, abraçados com os absolutos de Deus, com a sua palavra. Mas em segundo lugar, desconfie dos pregadores cuja mensagem está esvaziada da ira de Deus, cuja mensagem está esvaziada do juízo vindouro, cuja mensagem está esvaziada das penas capitais e das consequências e males trazidos pelo pecado. Desconfiem da mensagem que legitima o seu pecado secreto. Desconfie da mensagem que legitima a hipocrisia de tantas pessoas. Desconfie da mensagem que legitima a indiferença aos meios de graça. Mas por fim, meus irmãos, nós devemos ter cuidado
com estilo de vida cristã, que se limita apenas à aparência religiosa. Devemos lembrar que ser é muito mais que parecer. É isso que João o Batista ele está pregando. A nossa vida não pode ser uma vida apenas de aparência. João era um homem simples que pregou no deserto e a sua mensagem era metamorfose. Arrependam-se, deixem a velha vida e passem a viver segundo o padrão daquilo que Cristo nos ensinou. Que Ele mesmo aplique a sua palavra ao nosso coração. Nós vamos orar, suplicando a Deus a manifestação da sua graça na aplicação da sua palavra ao nosso coração, e vamos descer para a celebração da ceia do Senhor. Curve a sua fronte, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Meu Senhor, em nome de Jesus, nós ouvimos a tua palavra e ela reclama, exige de nós transformação, mudança de mente e cosmovisão, abandono da velha vida, mortificação do velho homem. Nós reconhecemos que há um abismo que nos separa daquilo que os pioneiros viveram no primeiro século. Nós reconhecemos que há um abismo que nos separa dos pais apostólicos, dos reformadores, dos missionários que vieram para a nação, também para esse canto do nosso estado, para anunciar as boas novas da salvação. Renova nessa noite, Senhor, o nosso entendimento. Concede-nos, meu Senhor, a capacidade de vivermos um cristianismo simples e puro, que possa contemplar os mais carentes, que nos dê a capacidade de dividir aquilo que nós temos, de sermos justos nas nossas relações. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra não volte vazia, mas que ela encontre guarida nos corações, que o Senhor seja honrado e glorificado também, no chamado eficaz daqueles que ouviram a Tua palavra, que não têm uma aliança contigo, a fim de que fujam da ira vindoura, a fim de que tenham consciência dos seus pecados e das penas eternas, e arrependidos dos seus pecados, confiem na obra de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Ele mesmo, meu Senhor, seja exaltado